Oiê! Hoje eu quero passar para vocês 3 dicas infalíveis se você está procurando emagrecer usando a técnica do jejum intermitente. Essas dicas são valiosíssimas se você está procurando emagrecer com saúde, emagrecer bem e elas vão te ajudar a sair da condição que você está atualmente e vão te levar a outro nível. Olá, muito prazer, eu sou a Márcia Pereira do blog Emagrece Bem e eu já te peço para que você deixe um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje eu quero falar para você sobre o jejum intermitente. Muitas pessoas procuram essa técnica na internet e já de cara já começam fazendo a técnica, mas não se preparam antes. E esse preparo é essencial para você ter sucesso ou não no processo de jejum intermitente. Então é importante prestar bem atenção nessas etapas iniciais para que você consiga colocar em prática o jejum. Então a primeira dica é que você precisa mudar os hábitos alimentares em primeiro lugar. Não é só sair fazendo o jejum intermitente, não é só desta forma. É importante mudar primeiro os hábitos alimentares, especialmente se você estiver acima do peso. Por que é importante pensar em mudar hábitos alimentares? E em todos os processos de emagrecimento vai ter essa opção, mude hábitos alimentares. Mas ele é essencial para que você consiga colocar em prática as outras ações que vão fazer o processo de emagrecimento acontecer de fato. Quando a gente está acima do peso, normalmente é porque a pessoa ingere muitas calorias, proveniente principalmente das massas e de gorduras ruins e de açúcares. E essas fontes, elas precisam ser reduzidas para que você consiga perder peso de forma natural e saudável. Então, o primeiro passo para começar a pensar em jejum é trocar os alimentos como as massas, principalmente as provenientes do trigo, que é altamente viciante, e o açúcar, reduz as quantidades de açúcar para que você consiga se sustentar no processo de jejum. O que acontece se você sai fazendo jejum diretamente sem ter se preparado antes e reduzido essas 3 fontes de gorduras ruins, de açúcares e de massa? Acontece que o teu corpo está extremamente viciado nessas 3 fontes de alimentos ruins, digamos assim, e aí você fica com aquela fome exagerada, você não consegue ficar sem comer, você precisa se alimentar a cada 2 horas, 40 minutos, você já está com fome. Então é por isso que é importante ter uma alimentação mais variada, mais saudável, introduzir mais alimentos verdadeiros na tua dieta, para que você consiga reduzir o consumo de massas, o consumo de açúcares e de gorduras ruins. Aí sim o teu processo de jejum vai funcionar, mas o importante é você se preparar antes de verdade, assim, mudar a tua alimentação primeiro e só depois pensar no jejum. Isso é importante para que você consiga se sustentar na hora de praticar o jejum, ok? A segunda dica é mudar o seu conceito sobre fome. O que é fome para você? Algumas pessoas interpretam a fome como um processo de mal-estar, falta de algo, de alguma coisa. Então, assim, não é bem interpretada pela pessoa. Então, o meu conceito de fome é preciso entender que fome é essa? É uma fome fisiológica do meu corpo, eu preciso para me nutrir, ou é mais uma fome emocional? Como é que eu vou saber se eu tenho fome fisiológica ou fome emocional? A fome fisiológica, ela vai acontecer quando você sente ali você sente os sinais da fome no corpo naturalmente, e se você não se alimentar no período em que você está com fome, ela logo vai embora. E ela vai embora, o que vai acontecer? Por que a fome fisiológica ela vai embora? Porque o corpo entendeu, eu mandei sinais para que a pessoa se alimentasse, ela não se alimentou, então eu vou buscar fontes de energia em outro lugar. Que isso é muito bom, ela vai procurar as reservas de gordura no teu corpo e vai usar como energia. Então por isso que
essa é a fome fisiológica normal do corpo, que nosso DNA reconhece desta forma. Já a fome emocional, ela está muito mais atrelada às nossas emoções. Se eu não me alimentar naquele momento, eu vou ficar irritada, vou ficar estressada, vou ficar sonolenta, vou ficar, então eu não vou conseguir lidar com isso. Eu fico tão irritada a tal ponto a ter que ceder e ir buscar uma fonte de alimento. Isso acontece muito quando a tua alimentação também está errada, quando a tua alimentação é muito à base de açúcares e massas. E aí você cria esse vínculo principalmente porque o trigo e o açúcar, eles são altamente viciantes, ele vai gerar esse vínculo. Então é muito difícil quebrar esse ciclo se não mudar, como a dica número 1, né? Mude os hábitos alimentares, entenda que fome que você está passando. Essa fome, ela é uma fome fisiológica ou emocional. E aí, reconhecendo essa etapa, você está pronto para seguir para a etapa 3, que é o processo de jejum intermitente na prática. Então, é preciso entender como é que funciona a tua fome no teu organismo, se é a fome fisiológica ou se é a fome emocional, ok? Eu falo bastante sobre fome emocional lá no meu blog também, no Emagrece Bem, www.emagrecebem.com. Lá você consegue encontrar vários artigos, inclusive sobre como se faz o processo de jejum intermitente na prática. Eu explico um pouco melhor sobre esses conceitos de fome emocional e fome fisiológica. Então busca lá, procura que você vai encontrar muitos materiais bem bacanas se você é interessado nesse conteúdo, ok? E a dica número 3 é o próprio processo do jejum intermitente, de como você vai fazer para colocá-lo em prática. Você já deve ter ouvido falar ou já deve ter pesquisado, o jejum intermitente é um protocolo que você segue. Você decide se você quer fazer um jejum intermitente de 12 horas, tem de 14 horas, 16 horas, enfim, até 24 horas as pessoas fazem jejum. E é super natural, super tranquilo. É claro que você, num primeiro momento, não vai começar fazendo um jejum de 24 horas, né? Veja primeiro, faça os testes antes, vou ficar 12, depois eu vou ficar 14. Faça o teste e observe como o seu corpo vai reagindo a cada uma dessas etapas. Eu vou deixar o link abaixo do protocolo de jejum intermitente, que você pode clicar e acessar melhor para conhecer esse material, esse conteúdo que vai ajudar passo a passo você colocar em prática o jejum intermitente. E também, acessando no meu blog, você vai encontrar vários conteúdos que também mostram esse passo a passo. Mais importante do que fazer o jejum intermitente na prática é experimentar e perceber de que forma como o seu corpo vai reagir em cada uma dessas etapas e seguir adiante. Muitas vezes a gente precisa de um auxílio nesse processo, por isso que o próprio protocolo de jejum intermitente, ele te dá umas dicas bem legais de como você vai colocar em prática esse processo todo. Eu também queria compartilhar com vocês a minha experiência a respeito do jejum intermitente. Eu sempre achava impossível colocar em prática o jejum, mas foi necessário romper barreiras, mudar hábitos e começar a construir dentro de mim primeiro. Tive que me conhecer como que o meu corpo reagiria em cada uma das circunstâncias para daí conseguir colocar em prática. Então é importante sempre que você vai mudar um hábito, mudar alguma questão alimentar, principalmente, é ver de que forma que o seu corpo reage. Então o jejum, ele não é um processo de sofrimento, de autoflagelação ou algo do tipo. O jejum, ele é conhecido na história como um processo que vai renovar tuas células, que vai fazer com que o teu corpo se sinta renovado, que se sinta bem. E se a gente for olhar até começar a perceber um pouco melhor os animais, especialmente se você tiver um animal de estimação em casa,
Perceba, quando ele estiver doente, ele não vai se alimentar nesse período. E por que nós, seres humanos, que estamos obesos, que é considerada a obesidade uma doença, por que a gente come mais e mais e mais de uma forma exagerada? Então fica uma interrogação no ar. Será que a gente está fazendo o que é correto? Ou será que a gente deveria permanecer períodos de jejum para que a gente conseguisse renovar as nossas células e fazer com que o corpo utilize já as reservas de energia e de gordura que a gente tem no corpo? Então, uma interrogação. Deixo aí para você refletir sobre isso e pensar, se você quer mesmo emagrecer com saúde e de forma definitiva, o jejum intermitente, ele com certeza é uma ótima alternativa, uma excelente opção, mas aí vai de você fazer certo ou não, né? Se você quer mesmo investir nisso, faça, mas faça de uma forma correta, faça orientado, uma das formas de fazer corretamente e você estar no caminho certo, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço para que você se inscreva, ative as notificações do sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!